Você está fazendo tudo o que te ensinaram a fazer, orando, jejuando, resistindo ao pecado, tentando permanecer fiel, e mesmo assim, lá no fundo, continua se sentindo cansado, travado e frustrado. E se eu te dissesse que todo esse esforço não está impressionando Deus em nada? E se aquilo que você acredita estar te aproximando dele for exatamente o que está te mantendo preso no mesmo ciclo de culpa, desgaste e esgotamento espiritual? Permaneça comigo até o final desta mensagem, porque o que Jesus revelou sobre crescimento espiritual contradiz diretamente o que muitos cristãos aprenderam. E compreender essa verdade pode mudar completamente a forma como você vive sua fé. A maioria dos cristãos não luta porque não ama a Deus. Eles lutam porque estão tentando viver a vida cristã sobre um fundamento errado. Acordam já carregando medo, ansiedade e expectativas. Se preocupam com o futuro, com dinheiro, com relacionamentos, com sua condição espiritual. No fundo do coração, existe sempre uma pergunta silenciosa ecoando: será que Deus está satisfeito comigo? E quando caem no mesmo pecado outra vez, essa pergunta se transforma em vergonha. O coração fica pesado, a oração se torna difícil, a adoração parece distante. E pouco a pouco, sem perceber, muitos começam a acreditar que existe algo fundamentalmente errado com eles. Alguns tentam resolver isso sendo mais duros consigo mesmos. Prometem a Deus que amanhã vão se esforçar mais, criam resoluções espirituais, jejuam com mais frequência, forçam um comportamento melhor, reprimem emoções e passam a carregar o peso da performance. Outros desistem por dentro, continuam indo à igreja, continuam orando mecanicamente, mas o coração já não está vivo. Vivem desconectados, oscilando entre momentos de empolgação espiritual e períodos profundos de desânimo. Essa instabilidade não é aleatória. Jesus falou exatamente sobre essa condição muito antes de nós a experimentarmos. Os próprios discípulos conheciam a confusão. Eles deixaram tudo para seguir Jesus e ainda assim lutavam com medo, dúvida, orgulho e incompreensão. Caminharam com ele, viram milagres, mas não entendiam plenamente como a vida espiritual realmente funciona. E sabendo disso, Jesus revelou algo que muda completamente a maneira como entendemos crescimento, santidade e vitória. Na noite anterior à sua crucificação, quando o medo tomava o ambiente e a incerteza pesava sobre o coração dos discípulos, Jesus não entregou uma lista de regras. Ele não mandou que se esforçassem mais. Não disse que o fracasso era inevitável. Em vez disso, revelou um princípio espiritual que expõe por que tantos cristãos vivem vidas exaustas. Em João capítulo 15, Jesus disse algo radical, simples e profundamente desconfortável para quem confia no próprio esforço. Ele afirmou que nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, e deixou isso ainda mais claro ao dizer que, sem ele, nada podemos fazer. Essa declaração desmonta completamente a lógica da performance religiosa. Jesus não disse que podemos fazer pouco sem ele. Não disse que podemos fazer menos. Ele disse nada. Isso significa que toda tentativa de mudança sem permanecer nele, por mais sincera que seja, cedo ou tarde entra em colapso. O problema é que muitos cristãos tentam produzir fruto primeiro e depois esperam que a conexão venha. Jesus inverte essa lógica. Ele ensina que o fruto não nasce do esforço, mas da conexão. Um ramo não se esforça para dar fruto. Ele apenas permanece ligado. A vida flui naturalmente. Quando o ramo se desconecta, a morte é inevitável. Isso não é punição, é consequência. É aqui que muitos se confundem sobre a vida cristã. Permanecer em Jesus não é uma experiência emocional. Não é esperar sentir algo espiritual. É uma decisão diária de ancorar a mente, o coração e a dependência totalmente nele. Quando alguém tenta lutar contra o pecado desconectado, o pecado se fortalece. Quando tenta obedecer sem intimidade, a obediência se torna pesada. Quando busca vitória sem presença, a vitória se torna impossível. Jesus não estava pedindo perfeição aos discípulos. Ele estava convidando-os a permanecer perto. Essa é a diferença entre transformação e frustração.
Observe como muitos começam o dia. Antes de orar, já estão rolando notícias, redes sociais, comparações, tragédias, medos e opiniões. Consomem ansiedade antes de consumir verdade. Depois, se perguntam por que o coração está instável. Aquilo a que você permanece conectado determina o fruto que você produz. Quando o medo vira sua videira, a ansiedade vira seu fruto. Quando a comparação vira sua videira, a insegurança vira seu fruto. Quando a performance vira sua videira, o cansaço vira seu fruto. Permanecer em Jesus é escolhê-lo como fonte antes de qualquer outra coisa falar com o seu coração. É reconhecer diariamente que sem Ele, você é incapaz, mas com Ele, a vida flui. Por isso alguns permanecem firmes, mesmo em meio ao sofrimento, enquanto outros desmoronam diante de pequenas pressões. A diferença não é força, é conexão. Até Pedro, com todas as suas falhas, entendeu isso em um momento decisivo. Quando muitos abandonaram Jesus porque seus ensinamentos eram difíceis, Jesus perguntou aos discípulos se eles também queriam ir embora. Pedro não disse que entendia tudo, não alegou maturidade espiritual. Apenas reconheceu que não havia outro lugar para onde ir, porque somente Jesus tinha palavras de vida eterna. Essa confissão revela permanência. Permanecer não é entender tudo, é se recusar a se desconectar. A diferença entre quem persevera e quem desiste não é disciplina, é constância na presença. Permanecer em Jesus não elimina as lutas, mas muda a forma de enfrentá-las. Substitui culpa por graça, medo por confiança e esforço por rendição. Se você está cansado de oscilar, cansado de tentar mais sem resultados e cansado de se sentir espiritualmente distante, a resposta não é mais esforço, é conexão mais profunda. Permanecer em Jesus não é algo místico reservado para poucos cristãos maduros. Não é passar horas trancado em um quarto, nem sentir algo intenso todos os dias. Permanecer é uma postura do coração, é uma decisão feita antes que a tentação apareça, antes que o medo cresça, antes que o desânimo se instale. É escolher onde sua alma ficará ancorada. Muitos querem o fruto da paz, da alegria, do domínio próprio e da vitória, mas não querem a disciplina de permanecer. Querem que Deus resolva o resultado sem entregar o controle do processo. Quando Jesus disse, permaneçam em mim, ele não estava convidando à atividade religiosa, mas à dependência. Dependência confronta o orgulho. Obriga-nos a admitir que nossa inteligência, força de vontade e experiência não são suficientes. Por isso muitos resistem a essa verdade sem perceber, querem Jesus como Salvador, mas nem sempre como fonte. Querem perdão, mas não dependência contínua. E essa contradição interna gera cansaço espiritual. Permanecer em Jesus significa parar de tentar administrar sua própria transformação. É deixar de focar obsessivamente nos próprios erros e começar a focar na presença dele. É parar de medir a vida espiritual pelo desempenho do dia e começar a medi-la pela proximidade mantida. Isso não gera irresponsabilidade, gera liberdade. Quando o ramo permanece na videira, o fruto surge naturalmente, sem ansiedade, sem esforço e sem medo de fracassar. Muitos só buscam a Deus depois que caem, correm para Ele quando a culpa aperta, mas se afastam quando tudo parece bem. Permanecer é ficar mesmo quando se sente seco, mesmo quando a oração parece silenciosa, mesmo quando as emoções não acompanham. Conexão não é construída sobre sentimentos, mas sobre fidelidade. Jesus nunca prometeu satisfação emocional constante. Ele prometeu vida. Observe como Jesus tratou aqueles que estavam mais próximos dele. Ele sabia que Pedro falharia. Sabia que os discípulos se espalhariam. Ainda assim, não retirou o convite para permanecer. Não cancelou o chamado. Não os envergonhou até a obediência. Após a ressurreição, restaurou Pedro não lembrando seu fracasso, mas restaurando a conexão. Você me ama? Essa pergunta não era sobre performance, mas sobre relacionamento. O amor é o que mantém você conectado quando obedecer parece difícil. Por isso a vida cristã não pode ser vivida a partir do alto, ódio.
A condenação desconecta, a vergonha isola. A culpa faz você se esconder. Permanecer exige honestidade. Você não impressiona Deus com sua força. Você o encontra na sua fraqueza. Quando reconhece que sem Ele nada pode fazer, você cria espaço para o poder dele fluir. A graça não fortalece o pecado. A graça fortalece a rendição. Se você está cansado de lutar as mesmas batalhas, talvez o problema não seja o tamanho da luta, mas a distância da fonte. Jesus nunca mandou o ramo lutar contra a morte. Ele mandou permanecer ligado à vida. Quanto mais você permanece, mais os velhos padrões perdem força. Não porque você os venceu, mas porque a vida os substituiu. Permanecer também significa escolher a verdade em vez do ruído. Escolher a oração em vez da distração. Escolher o silêncio em vez da estimulação constante. Significa guardar o que entra no seu coração. Você não pode permanecer em Cristo enquanto alimenta sua alma com medo, comparação, desejo desordenado e amargura. Permanecer não é passivo, é intencional. É escolher Jesus repetidas vezes, mesmo quando o mundo grita por sua atenção. E aqui está a verdade mais consoladora. Permanecer não é algo que você precisa fazer perfeitamente. É algo para o qual você retorna todos os dias. Mesmo quando falha, o convite continua válido. Jesus não diz, produza fruto para que eu te aceite. Ele diz, permaneça em mim e o fruto virá. Esse é o fundamento da paz. Se você pensa em desistir, lembre-se das palavras de Pedro. Para onde iríamos? Fora de Cristo não há vida, nem paz, nem plenitude verdadeira. O mundo promete alívio e entrega vazio. O pecado promete prazer e entrega prisão. Jesus promete vida e entrega a si mesmo, e Ele é suficiente. Agora, antes de encerrarmos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor vê o cansaço do coração, a confusão, a frustração e a culpa silenciosa que muitos carregam. Muitos tentaram se mudar sozinhos e falharam. Muitos se culparam por não serem fortes o suficiente. Hoje, eu peço que o Senhor retire o peso da performance do coração deles. Ensina-os a permanecer em Ti, não por medo, mas por amor. Que toda voz de condenação seja silenciada agora em nome de Jesus. Lembra-os de que não estão abandonados, rejeitados ou esquecidos. Restaura a intimidade onde a religião tomou o lugar. Restaura a paz onde a ansiedade governou. Restaura a esperança onde o desânimo se instalou. Ajuda-os a começar cada dia conectados ao Senhor antes de qualquer outra coisa. Que a Tua palavra seja a fonte, que a Tua presença seja o refúgio. Quando a tentação vier, lembra-os de que não lutam sozinhos. Quando a fraqueza aparecer, lembra-os de que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu oro por cura da alma, clareza na mente e descanso no coração. Ensina-os a permanecer, mesmo quando se sentirem indignos, cansados ou confusos. Que o fruto venha no Teu tempo, do Teu jeito e pelo Teu poder. Nós entregamos o controle, o medo e o autoesforço. E escolhemos permanecer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se disto, o objetivo não é se tornar forte sozinho. O objetivo é permanecer conectado. Permaneça nele. A vida virá.